Olá pessoal, desta vez nós vamos conversar sobre um assunto importante que está registrado aqui no livro de Lucas, né? Zaqueu, o publicano. Quem era Zaqueu? A Bíblia afirma que Zaqueu era um publicano, que quer dizer cobrador de impostos ou coletor de impostos. E Zaqueu era uma pessoa... Ele era chefe ainda. Ele era o chefe, exatamente. E era uma pessoa que não era muito bem vista no meio da sociedade devido a essa profissão, né? Tipo Como hoje funcionário também, público. né? E tinha que colher imposto, e ninguém gosta de pagar imposto. Você gosta de pagar imposto? Ah, tem que pagar, né? Dar César o que é de César, né? Mas a gente paga, mas sabendo que às vezes o dinheiro Só não que é eles bem, exageram, não né? retorna em benefício, né? E ele cobrava imposto para o Império Romano, porque ele era como se fosse um Coletava, encarregado, né? e era o chefe desses cobradores de impostos. E ele tinha muita vontade de ver Jesus. Ele era curioso. Mas por que ele era curioso ver Jesus? Vamos ver o vídeo? Primeiro ao 10. Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. E havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus. Sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então, gente, esse pedaço aqui a gente vê claramente que Zaqueu ele tinha mais curiosidade do que realmente ele cria que Jesus era filho de Deus e que ele quisesse encontrar Jesus, encontrar mesmo, né, no sentido literal, né, seguir Jesus, ou ser salvo por Jesus, né, em nenhum momento fala isso. Então ele queria ver quem era Jesus. Mas por quê? Que curiosidade era essa? Eu creio que seja porque o lugar não era tão grande, né? Onde ele estava, e ele ficava assim, ouvindo as pessoas dizer, né? Ah, Jesus, ele está curando, né? Jesus curou um cego ali, Jesus curou um paralítico ali, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Aí gera curiosidade, né? Até nos nossos dias, né? Se você souber que tem um culto abençoado ali, né? Que tem uma pessoa ali que ora bastante, que é cheio do Espírito Santo, todo mundo começa a comentar, né? Nossa, Deus está usando aquela pessoa e tal. Aí as pessoas ficam curiosas. Então esse foi o motivo, a curiosidade que levou o Zaqueu, né, a ir até a figueira. Por que ele não foi direto? Porque o correto seria ele ir encontrar com Jesus, assim como as outras pessoas, né? Tinha uma multidão seguindo Jesus, mas ele não foi. Ele passou na frente da multidão e subiu numa árvore, numa figueira, né, para ver Jesus. Por quê? Primeiro, lá de cima, ele pensava que Jesus não ia vê-lo. Então ele estava numa posição privilegiada, porque como ele era de baixa estatura, ele não ia conseguir talvez ver o rosto de Jesus, ver como que ele era, e ele não queria chegar também frente a Jesus assim, chegar, né, entrar entre as pessoas, igual aquela mulher de fluxo de sangue, que foi até se arrastando pelo chão para chegar e tocar na veste de Jesus. Ele não. Ele era mais importante, né? Quer dizer, ele se julgava mais importante. Então, ele não ia fazer isso. Aí ele pensou, eu vou subir na árvore, ele não vai olhar para cima, não vai me ver, e eu vou poder analisar toda a questão, vê-lo, ver as pessoas que estão seguindo, ver o que ele está falando, ver o que ele está fazendo, eu vou curiar.
E assim ele fez, né? Subiu na árvore. Só que Jesus, ele sabia, né? Ele conhecia. Por quê? Porque ele é filho de Deus, né? Sempre foi. Então ele conhecia a situação dele, né? Com certeza, Jesus sabia o que ele fazia. Eu penso que Zaqueu, ele tinha até um pouco de medo, né? De chegar e ser repreendido por Jesus. Porque devido à sua má reputação. A má conduta, né? E porque ele fazia algumas trapassazinhas na coleta de impostos, né? É igual a gente, né? Hoje, a gente, igual eu estava dizendo, tem alguém muito usado por Deus. Hoje quase não tem, né? Infelizmente. Mas no início da minha fé, pelo menos na igreja que eu me converti, existia muita gente cheia do Espírito Santo. Às vezes você chegava lá uma pessoa que estava em erro, Deus revelava para aquela pessoa, mas não com o intuito de humilhar aquela pessoa, com o intuito de dizer, ó, tem jeito para você. Você está pecando, você está errado, mas se arrependa, né? Mas muita gente tinha medo, sabia? Muita gente tinha medo de ir nos cultos, nessas igrejas pentecostais, e que as pessoas oravam bastante, sentiam o poder de Deus, tinha revelação. As pessoas tinham medo de chegar lá e Deus usar alguém e falar do erro dele. E eu creio que esse realmente é um dos motivos que ele pensou, não é melhor ele não me ver, né? Mas as coisas não aconteceram do jeito que Zaqueu pensava, né? Porque foi a primeira coisa que Jesus fez, foi olhar para cima da árvore e identificá-lo. Jesus já sabia que ele estava lá, né? E ele não teve outra saída a não se obedecer. Quando ele falou desce depressa, ele quase pulou lá de cima, né? E ele falou o motivo, né? Por que ele queria que ele descesse? Porque Jesus queria um lugar para passar a noite, talvez para jantar. Mas não era esse o objetivo realmente, exatamente, né? A casa do Zaqueu. Não, porque não era esse o principal objetivo dele, de Jesus, né? Porque ele tinha inúmeras casas que ele passava. Você imagina mas era ele teve um propósito, estratégia, né? Estratégia. Ele aproveitou desta oportunidade e se convidou a si mesmo para ir à casa de Zaqueu. E Zaqueu prontamente aceitou. Mas aí Zaqueu, vamos continuar, né, lendo? E continuando, versículo 6. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a queixar-se. A se queixar, né? Ele se hospedou na casa de um pecador. Então começaram falatórias, murmurações, né, das pessoas que estavam seguindo a Jesus. E Zaqueu, porém, levantou-se... E se achavam muito santos. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Precisou nem Jesus falar para ele. Porque ele sabia que como Jesus já sabia até o nome dele. Quando Jesus levantou os olhos e falou, Zaqueu, desce daí, rapaz. Mas como é que ele sabe quem sou eu? Já que ele sabe quem sou eu, ele sabe o que eu faço. Ele sabe que eu estou errado. Então, tudo isso serviu para ele reconhecer, né? Que Jesus era o Filho de Deus mesmo. É bem que o povo estava falando, que ele era santo. Ele não teve... Jesus foi direto com ele, né? Ele também foi direto, falou logo o seu ponto de vista. Jesus não pediu para ele devolver nada, não acusou ele de nada, mas o coração dele sabia, né? Contou, falou, olha, você está diante do Todo-Poderoso, é melhor você se revelar quem você é para você ter vitória. Então, Jesus disse, né? No versículo 9. Ele confessou, né? Porque é isso aí que a gente tem que fazer quando a gente tem que fazer, não. Quando a gente quer fazer, quando a gente se converte. Não, eu quero confessar, embora Deus já saiba, mas não, eu quero confessar diante dele que eu sou pecador, que eu sou pecadora e que eu preciso dele para me salvar. Jesus afirmou para ele, né? Hoje houve salvação nesta casa,
porque este homem também é filho de Abraão. E ele respondeu para aqueles que estavam murmurando, né, que será que Jesus não sabia quem é Zaqueu para se oferecer para ir passar a noite na casa dele? Isso é um absurdo. Não é inadmissível uma coisa dessa, né? Talvez outra pessoa não fosse. Talvez outra pessoa não tivesse a coragem de ficar, de comer com um pecador da forma dele, do jeito dele, e de ficar lá na casa dele. Mas as pessoas não entenderam que quem estava indo na casa do pecador era o dono da vida, o dono do perdão. E até ele afirmou, né? Dizendo para as pessoas a finalidade que ele veio à Terra. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Sim. Que às vezes aqui eu estava perdido, recebeu a salvação naquele momento. E tem outra passagem bíblica que diz que Jesus não veio para quem já sarou de uma doença, ele veio para quem está doente, né? Ele não veio para os sãos, possa ser recuperar daquela saúde, a sua saúde, né? E na verdade ele fala da doença espiritual, né? Que quer dizer, porque a pessoa que acha, né? Ele pensa que ele é certinho, que ele não precisa de Jesus, que ele não precisa de seguir Jesus, né? Eu não preciso disso, porque eu não roubo, eu não mato, eu não sei o quê, né? Até cita os 10 mandamentos, né? Igual aquele jovem rico que a gente falou no vídeo passado. Ele até cita, eu sempre nunca pequei assim, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Eu também já vi muita gente, quando ele vai falar de Jesus, dizer assim, eu não faço mal para ninguém, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas a Bíblia diz para você amar o próximo como você ama a ti mesmo. Se você faz mal para você mesmo, para sua alma, você está fazendo para os outros, automaticamente. Porque através da sua alma estar perdida, você leva outros à perdição. Então você está fazendo mal, sim, para os outros. Porque você vê que as pessoas até evitavam esses pecadores, porque achavam... Porque quando dizia pecadores mesmo, era pecadores, né? Uma pessoa que defraudava, Deus o livre, né? Uma pessoa que desonrava pai e mãe, uma pessoa que fazia isso. Então, ninguém queria contato com eles. Hoje é o contrário, infelizmente. Ninguém quer amizade com pessoas que não gostam do pecado. Eu não estou exagerando, gente. Só quem gosta da gente, cristãos que não quer pecar, são os outros cristãos que também não querem pecar. Mas aqueles cristãos que acham que podem fazer o que querem sem obedecer a palavra de Deus, eles não gostam de amizade com aqueles que são espirituais. E mesmo assim, né, as pessoas também que andavam certinho à direita, e hoje também não querem ficar no meio daqueles que estão se embriagando, né, com imoralidade sexual, com muitas coisas erradas, vícios de todo tipo, né? Então as pessoas não querem por quê? Porque talvez se ele ficar dentro da casa e comendo junto com aquelas pessoas, ele pode se desviar da presença de Deus. Então ele evita. E a Bíblia diz que todos pecaram. Então não tem como dizer que ninguém pecou. Até porque quando a pessoa nasce, ele já nasce com o pecado de Adão. Quando desobedeceu a Deus. É o DNA. E esse pecado vai acompanhá-lo a vida toda. Até que o dia ele se arrependa, se reconheça como pecador, se arrependa e creia que Jesus é o único caminho que pode salvá-lo da condenação eterna. Mas até que a criança, né, a gente tem que deixar claro, porque às vezes a pessoa pensa, nasce com pecado, então tem que batizar. Primeiro, batismo não é para pagar pecado, batismo é pelo arrependimento, a criança não arrepende. Segundo, a criança nasce com essa, né, com essa natureza, só que enquanto ela é inocente, né, enquanto ela não tem maldade, ela não tem pecado. Só depois que começa a
ter maldade, ter malícia, saber o certo e o errado definidamente e pende para o errado, aí ela vai pecar. Então é importante entender que Zaqueu fez a coisa certa, recebeu a salvação e Jesus afirmou para ele que além dele, toda a sua casa recebeu a salvação. Interessante isso. Porque creu que ele era o Filho de Deus. E todos têm o direito de ser salvos. O amor, né? O amor que Jesus mostrou para o Zaqueu. Gente, eu quero que vocês pensem nesse amor. Sabendo quem ele era, sabendo que ele estava lá escondidinho, queria só curiar. Mas Jesus o amou. Do fundo do coração, Jesus ama cada um de nós. Às vezes você está pecando, você está escondendo, você está lá dentro achando que ninguém está te vendo, como eu vi um pastor hoje, né, pregando, lá no seu quarto escuro, trancado a porta. Deus está lá, Deus está vendo, seu pai não está vendo, sua mãe não está vendo, seu irmão não está vendo, seu esposo ou sua esposa não estão vendo, mas Deus está vendo, Deus está lá. E Deus não está lá para curiar, para vigiar. Deus está lá para falar com você. Deus está lá para te mostrar o seu amor por você. Assim como Ele mostrou o amor por nós, né? Como Deus nos amou, sendo ainda pecadores, e continuamos sendo, só que agora arrependidos, né? E com esperança de uma vida eterna. Então, meu amigo, minha amiga, que você ainda não tem essa experiência com Jesus, não queira ficar olhando Jesus de longe, subindo, mirando Jesus só para ver o que os outros falam dele, o que ele está fazendo para os outros, não. Vai assim, ó, olho no olho com Jesus. Assim como vários foram e receberam a bênção. Zaqueu, Deus ainda foi misericordioso com ele. Importante entender que todos que procuraram Jesus, Jesus atendeu. Sim. Quem não procurou, não recebeu a bênção, mas quem procurou, ele curou cego, ele curou leproso, ele curou aleijado, ele curou pessoa endemoniada. E só não foi salvo os que não quiseram. Que nem a gente falou no outro vídeo, né? O jovem rico. Exatamente. Ele não quis. Apesar dele, Jesus veio, cumpriu a sua missão aqui, voltou para o Pai, mas ele mesmo deixou o Espírito Santo como o intercessor, né? Aquele que consola, aquele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, né? E não tem outra saída. É melhor buscar aquele que tem poder para resolver as questões. E para salvar a sua alma. Para salvar e livrar do castigo eterno. Exatamente. Vamos ficando por aqui então, né? Gente, fiquem com Deus, né? Se você gostou do vídeo, manda para alguém. Se você também pode curtir, né? Se você quiser escrever, comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Até o próximo vídeo. Até a próxima.